TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta Proseando sobre moda com Carla Bittar. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Proseando sobre moda com Carla Bittar pela TV Tudo Web. Esse canal tem 20 anos de comunicação. Nós aqui, no meados do mês de julho, trazendo pautas interessantíssimas que estão bombando, as últimas novidades esse mês que foi muito intenso para o mundo da moda, está sendo, e até para o planeta inteiro, né, gente? Com a Copa do Mundo rolando ainda não tivemos aqui o vencedor, né, da Copa do Mundo, estamos aí no meio, partindo, seguindo para as semifinais, né, gente? Então vamos aí ver e acompanhar, e por aqui a gente trazendo conteúdos inéditos sobre moda, né, gente? Como sempre, trazendo as melhores informações desse cenário fashion mundial, né, gente? Não só nacional, como internacional. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês um mês que também para nós aqui foi muito produtivo, né? Teve dupla jornada de gravação dos programas nesse mês, teve Copa do Mundo com o Jogo do Brasil rolando junto com gravação, foi muito interessante, apesar da nossa torcida, infelizmente, não deu para o Brasil dessa vez, mas hoje eu trago aqui para vocês uma coisa muito bacana, que tem muito a ver com as férias, né, gente? Pessoal que está aí de férias escolares, né? Quem está aí no período de férias, enfim. Uma exposição muito bacana para se visitar, que eu tive prazer de ir novamente esse ano e trazer esse conteúdo para vocês, tá? E também, gente, é motivo de muito orgulho aqui para mim, a gente ainda não entrou no mês, estamos aí em meados de julho, mas talvez esse programa caminhe aí para o comecinho de agosto. E no mês de agosto, ressaltar aqui para vocês que o programa Proseando sobre Moda completará seus 2 anos de existência, né, pessoal? Eu já estou aqui em clima de comemoração. Em agosto, efetivamente, propriamente dito, quando eu iniciar as novas gravações dos próximos programas, eu venho aqui ressaltar novamente para vocês, agradecer a vocês sempre o apoio, o prestígio a quem nos ouve e nos acompanha sempre. E em agosto eu relembrarei essa pauta aqui dos 2 anos, viu, gente? Então, pessoal, para quem está de férias aí, um passeio interessantíssimo que eu já fui conferir. Se você quiser ir com esse conteúdo, assistir a mostra, vai ter uma soma de um valor agregado aí mais interessante para você que prefere ver a mostra e depois ver o conteúdo que a gente está produzindo aqui. Também é uma opção, né, pessoal? Uma coisa não prejudica a outra, você pode ver tudo, vai só agregar para você o seu olhar. E depois conte para mim aqui as impressões que você teve, se você foi a essa exposição ou ainda pretende ir. Porque ela começou no dia 2 de junho e vai até o dia 9 de agosto, gente, comecinho de agosto. Então, se você pretende ir, corre lá que ainda está rolando, gente. E acontece aqui em São Paulo, né, pessoal? É a segunda vez que eu trato para vocês esse tema aqui, que é uma conexão muito importante, muito interessante da moda com a arte, com a arquitetura, com o design de interiores, com o paisagismo, né? Então, a moda também presente aí em todas essas conexões, né, gente? Então, mais uma vez, esse ano foi a segunda edição da mostra no Parque da Água Branca, gente. Estamos tratando da 39ª edição da Casa Cor 2026, pessoal. Reunindo aí alguns dos principais nomes em todas essas áreas, como eu citei aqui para vocês, arquitetura, design, paisagismo e arte. Nessa edição, pessoal, a mostra convida o público a refletir sobre o tema Mente e Coração, que propõe o lar como um espaço de reconexão consigo mesmo. Gente, eu achei muito interessante esse ano, realmente é uma arte pulsando, assim, uma coisa mais humanizada, né? Foi a impressão que eu tive, né? Quando eu visitei essa mostra, vocês vão poder conferir aí muitas imagens que eu trouxe da minha visita, né? Captadas por mim nesse vídeo, tá? Que você vai poder conferir aqui as imagens juntinho com as nossas impressões. Então, pessoal, o lar como um espaço de reconexão
A partir desse olhar, os ambientes exploram caminhos para fortalecer vínculos, resgatar propósitos, inspirar formas mais conscientes de habitar e de transformar o mundo, que é o que a gente precisa, né, pessoal? Né? Ao longo do percurso, os visitantes encontram, então, 70 ambientes, pessoal, entre projetos arquitetônicos e culturais, instalações artísticas, lojas e operações gastronômicas, em uma experiência que conecta arquitetura, arte, design e também sustentabilidade, né, pessoal? Porque é muito importante citar a preocupação sempre dos curadores dessa mostra com essa questão importantíssima para o planeta. Então, gente, aqui nós faremos então paralelo com as tendências de moda, ressaltando essa conexão entre a moda e a arte, né, pessoal? Então, eu sempre faço questão de trazer este olhar da moda sobre questões como essa, sobre o vestir a casa, né, pessoal? Então, é muito interessante. Então, fiquem ligados a... Gente, a área da amostra é superior a 10.000 metros quadrados e estão envolvidas assinaturas de mais de 75 profissionais. É muita gente envolvida, né, gente? A proposta desse ano, então, é de uma experiência que atravessa diferentes formas de pensar, sentir e habitar os espaços. Os visitantes são convidados a refletir sobre como a nossa conexão com nós mesmos abre caminhos para nos conectarmos com o mundo, gente. É a segunda edição da mostra nesse local, como falei para vocês, o Parque da Água Branca, né, gente? É pautada no bem-estar, na conexão com a natureza e nas relações humanas. Então, gente, eu achei muito interessante, novamente, o local é lindíssimo, o parque é maravilhoso, né? A edificação lá é toda tombada, então tem preocupações com sustentabilidade, espaços que já sinalizam isso desde a entrada, então é muito interessante. Então esse percurso ele integra arquitetura, design, cultura e também afetividade, gente. São muitos olhares apurados e sensíveis em cima desse tema, gente. Então, os caminhos para o morar contemporâneo, gente. A casa como um espaço de pausa, cuidado e reconexão. Eu acho isso muito importante, gente, fundamental. Por quê, gente? A gente está num contexto, né? A gente está vivendo tempos em que as telas prolongam o trabalho até depois do jantar. Notícias atravessam a nossa rotina sem pausa. Então, gente, a casa passou a ser também um lugar onde as pessoas buscam desacelerar, encontrar pertencimento e recuperar o equilíbrio, né, gente? No meio de todo esse caos, né? De uma infinidade de informações, tecnologias que chegam sem a gente, às vezes, até pedir. Que chegam sem pedir licença, sem pedir passagem, não é mesmo? Então, gente, a mostra parte desse ponto para propor um olhar para os ambientes como espaços capazes de relocalizar a vida cotidiana, gente. Então, ao traduzir essas transformações em projetos, a mostra também dialoga com um debate que já atravessa a arte e o design, gente. O retorno ao fazer manual, aos materiais que revelam a sua própria textura e aos objetos capazes de guardar memória, gente. Isso é muito importante, tá? É a parte afetiva da exposição, né, gente? O retorno ao fazer manual, gente, isso eu acho importantíssimo, né? Desde os acessórios que a gente utiliza no nosso corpo, né? Como acessórios feitos à mão, que é um primado que a gente utiliza lá na Quila das Joias, né, gente? O meu empreendimento. Como também nas roupas, né, gente? Que eu tenho ressaltado sempre aqui para vocês, a volta do tricô, do crochê, dos saberes artesanais, né, no nosso vestir. Isso também vale para o vestir a casa, gente. Porque os acessórios de uma casa também a vestem. Eles o ocupam, né? Eles conectam você ao seu espaço. Então, isso é muito importante, gente. Então, nos ambientes da edição, gente, é perceptível essa valorização da presença humana, dos vestígios de uso e a história de quem habita, né, gente? Então, não é um monte de peças em estilo rococó, rebuscadas demais, ou então, né, excesso de modernidade demais, com uma certa frieza, né?
Então, não, essa amostra tem um olhar bem sensorial, bem humano, que eu achei muito interessante, gente. Então, se a casa volta a ser pensada como um lugar de presença e cuidado, o olhar para o mundo como ela é construída passa a fazer parte desse mesmo debate. Portanto, a sustentabilidade aparece como parte da própria experiência de morar. Gente, um exemplo clássico disso, típico, você já consegue captar um momento que você chega à mostra. A biobilheteria, gente, logo que você vai comprar os seus ingressos. Essa bilheteria tem uma estrutura de bambu laminado que coloca em diálogo uma pesquisa construtiva, matéria natural e desenho orgânico, enquanto a luminária de bambu e micélio reforça a aproximação entre tecnologia e natureza. Então, gente, é mais ou menos o que eu mostrava aqui para vocês no episódio da alta costura de Paris, né, pessoal? Que eu trouxe aqui para vocês fresquinho nesse mês, né, de cautas do nosso programa. Então, se a biodiversidade, se a botânica da natureza apareceu em peso nos desfiles de alta costura de Paris, da mesma forma a natureza aparece aqui na Mostra da Casa Cor, pessoal. E eu acho isso muito importante, eu acho um ciclo muito legal e fundamental ao qual a gente deve se reconectar. Outro exemplo, pessoal, a casa eco-morada, que utiliza um sistema modular e revestimentos produzidos a partir de pastilhas de porcelanas descartadas. Olha aí, pessoal, novamente a pauta da sustentabilidade, né? Então, a Casa Cor realmente traz essa preocupação e torna isso possível em diversos ambientes. Gente, a madeira ocupa também um lugar de destaque da mostra. Então, tem muitos ambientes ali com a madeira sendo o principal protagonista, gente. Então, ela está presente em painéis, marcenarias, pisos, móveis e estruturas, aparecendo em propostas distintas e aponta para a direção da valorização da matéria como parte ativa do projeto. Né, gente? Madeira é uma coisa muito significativa, né, pessoal? Em muitos ambientes, esse material ultrapassa a sua função de construção, né, sua função construtiva, e ganha protagonismo. Seus veios, texturas e imperfeições ajudam a construir atmosferas mais acolhedoras e revelam o interesse por materiais associados à história, técnica e identidade, né, pessoal? Assim como é a nossa vida, né, gente? É pautada em histórias, imperfeições, em caminhos, às vezes, meio tortuosos, e a madeira, ela traz exatamente isso na sua própria essência. Então, é essa conexão que a gente faz, que é muito interessante de ser observada em toda essa amostra, gente. A Casa Simoneto, de Gabriel Fernandes, que é outro ambiente que está lá que mostra, amplia essa leitura ao homenagear Janete Costa e o saber fazer brasileiro. Gente, isso eu acho muito importante, a valorização do que é nosso, né, gente? A estante em pau-ferro, com gavetas entalhadas uma a uma pelo artesão Nelinho, aproxima design, arte popular e trabalho manual. Gente, não tem algo mais valioso do que isso, né, pessoal? E que bom que essa mostra tem trazendo isso para a gente, né? No home office Entre Veiros, de Marina Salles, a madeira conduz o projeto do teto aos tacos originais recuperados, passando por biombo, persianas e estante autoral. Gente, a valorização do saber humano, né, da criação, isso não tem preço, né, pessoal? Uma coisa que eu sempre ressalto aqui para vocês. E que isso está muito presente, muito vivo lá nessa amostra, gente. Então, pessoal, a questão da sustentabilidade aqui novamente nesse ambiente, tacos originais recuperados, né, gente? Então, não é a descartabilidade das coisas, e sim a sustentabilidade dos materiais. Ainda mais hoje em dia, né, pessoal, que as coisas estão com valores altíssimos, né? Então, não tem como a gente desperdiçar materiais nobres como esses, né, gente? Pessoal, o metal. Precisão, brilho e pontos de luz, gente. Em meio às texturas naturais, o metal introduz contraste, gente. Presente em luminárias,
portas, estruturas, revestimentos e objetos, seu brilho cria pontos de luz e dá precisão aos ambientes, sem interromper a atmosfera sensorial da amostra, gente. Olha que interessante, o metal aparece aí como um contraponto, né, gente? Um ponto de luz e de contraste. Mais ou menos aí como funciona, gente. Vou fazer um paralelo aqui à nossa atividade, né, ao nosso empreendedorismo, como funcionam os acessórios, né, gente? A mistura de materiais, né? Muitas vezes você vê em colares pedras naturais, com resinas, com sementes, com metais. É assim que funciona também o vestir da nossa casa. Gente, um maximalismo, outro contraponto aqui, gente, com a moda e também com os acessórios, é a moda em geral também no vestido. O maximalismo está presente nessa 39ª Mostra da Casa Cor, com cor, humor e imaginário, assim como nos acessórios, que eu tenho ressaltado bastante aqui para vocês, o uso de peças, né, o maximalismo, mistura de braceletes, mistura de colares, né, brincos grandes, enfim. Aqui também na casa, o maximalismo ele se traduz nas cores, no humor e no imaginário, gente. Então, em alguns ambientes, essa proposta aparece como uma forma de fazer a casa pulsar por meio do imaginário e de experiências que despertam diversão e memória, gente. A combinação de cores vibrantes, assim como eu falava aqui para vocês, nas cores vibrantes utilizadas aí no desfile de alta costura de Paris, né, gente? Elas também estão presentes aqui no vestir da casa. Elementos lúdicos, bem-humorados, entram como linguagem ao provocar surpresas, deslocar o olhar e transformar o espaço em um território mais aberto à fantasia. Novamente fazendo paralelo ao que foi feito no desfile de alta costura de Paris, né, gente? Foi exatamente assim. A Chanel utilizou os contos de fadas, né, para trazer elementos lúdicos, fantasiosos para os looks. Da mesma forma, aqui a fantasia esteve presente na Mostra da Casa Cor, gente. Exemplos. Casa Brastemp, de Marcelo Salum, ganha uma atmosfera pop, gente. O cenário é marcado pela cor, pelo humor e pela surpresa, gente. Pudins e bolos em vidro soprado colorido levam o repertório doméstico para o campo do encantamento. É mais ou menos assim, gente, que funcionou lá na Haute Couture, né, gente? Dos desfiles de outono e inverno do hemisfério norte, gente. Então, esse elemento surpresa de encantamento não estão só lá na alta costura, não. Estão presentes aqui, gente. Então, nessa exposição de arte e design, gente. Outros exemplos. No Livre Origens, da Navarra Arquitetura, a curadoria de objetos chama atenção para peças que despertam curiosidade, como a escultura de macacos segurando uma bandeja de bananas, gente. A mesma lógica aparece na Torre Paulo, de Victor Nisquier, associado com Arquinisque, em que a mesa lateral remete ao jogo da velha, gente. Leva o repertório da brincadeira para o mobiliário. Olha que interessante, né, gente? Então, o ambiente não precisa trazer rigidez, né? O ambiente que você mora pode sim trazer o lúdico, pode sim trazer um elemento surpresa, divertido, né, gente? A vida pode e deve ser leve. Então, é isso que quis trazer essa exposição aqui, gente. Então, sinal verde para a criatividade, não é mesmo? Então, não precisa ficar pensando que para vestir uma casa você precisa de objetos pomposos, né, luxuosos e que tragam aqueles ares, né, de rigor, né, gente? Mas não. Aqui é tudo muito acolhedor, é tudo muito humano, é tudo muito divertido, tudo muito próximo à vida real. Então, gente, o fazer manual como linguagem de pertencimento. No Piracicá, né, gente? Olho de peixe. O Hugo Ribas cria um pátio de pausa atravessado pela presença indígena, em que descanso, natureza e o saber ancestral organizam a experiência do espaço. Então, gente, foram buscar até nos elementos indígenas, né, gente? Dessa sabedoria ancestral,
da diferente cultura, das diferentes culturas, né, pessoal? Isso é muito interessante, tem muito valor agregado. Na mesma proposta, o Lounge Mi Coração, de Michele Muartam, parte da memória afetiva latino-americana para reunir molas panamenhas, cerâmicas artesanais, tapetes, porcelanas e objetos que carreguem uma herança cultural. Então, gente, as coisas de uma casa têm que fazer sentido, né? Aquilo que realmente traz uma história, traz uma conexão, traz um sentido para o seu viver, né, gente? Então, isso que é interessante, que marca ali um espaço que o chama e o torna acolhedor, né, gente? Então, ter um apanhado de peças desconexas, sem sentido, ou com uma estética rígida no que diz respeito a detalhes composos ou luxuosos, às vezes não tem a ver, né, gente? Não traz acolhimento. E aqui sim, está toda uma proposta da gente pensar o nosso espaço com esses valores, gente. Então, pessoal, essa presença do gesto também aparece em outras camadas da mostra. Na entrada do Calbe Boutique Café, a grande tapeçaria em técnica de tuft da artista Lorena Bruno evidencia o retorno das superfícies têxteis do relevo que dá textura como elementos centrais da experiência. Gente, agora eu vou fazer aqui um parênteses e colocar os destaques meus, das minhas impressões, do meu olhar e dos recortes que eu pude fazer com a minha câmera lá na mostra e que estão aqui selecionados nas imagens que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Então, gente, ao meu ver, coisas que me impactaram, que eu achei interessantes e que eu trago aqui para fazer um paralelo com a moda, né, com o nosso dia a dia, com o nosso viver, com o nosso cotidiano. Então, pessoal, o que eu destaquei lá e observei foram quadros com texturas têxteis e cores terrosas e verde em remissão à natureza. Isso tem sido visto muito também no vestir, gente, nas roupas, como eu falava para vocês, não só nos desfiles de alta costura de país, como na nossa temporada de inverno aqui, né, gente, do hemisfério sul que estamos passando, nas boutiques que você vê, nas fast fashions, todos esses tons terrosos que estão compondo o nosso inverno aqui, né, gente? E esses elementos naturais. Gente, objetos de decoração em pedras naturais rústicos. Isso é uma coisa que eu tenho sempre falado aqui para vocês. Na mostra do ano passado, isso já esteve presente e isso continua, uma tendência que continua. É uma coisa atemporal e que veio para ficar, gente. Se mostra aí como até tendência, viu? Consolidada. Então, pessoal, da mesma forma, as pedras naturais presentes nos acessórios, que eu sempre digo para vocês, que é um primado lá do nosso empreendimento em Vila das Joias, também aqui na decoração, pessoal. Pedras naturais rústicas em muitos objetos de decoração. Pedras em tancos de mesas e objetos decorativos em cima dela também em sementes, outro elemento natural. Tons terrosos também em sofás, poltronas, tapetes, que eu tenho muito observado também na nossa moda do vestir. A aplicação de textura têxtil em sofá, né, pessoal? Isso é uma coisa também que eu tenho notado muito no nosso vestir, nas principais grifes, né, gente? Aqui durante o inverno, que a tapeçaria, essa textura têxtil, está bem alta, gente. Você encontra em blusas, em vestidos, em saias, estampados lindíssimos. Então, vale a pena conferir. Esse é o paralelo que eu trago com a moda, gente. A luminária decorativa e funcional ao mesmo tempo, gente. Então, aí o elemento serve não só para decorar, mas também para fazer a sua função de luminária. Também pedra natural. Pedras naturais em mais objetos decorativos, em cima de livros, em amparadores, texturas de tecidos formando um painel na parede do quarto, atrás da cama, enfeites de pedras naturais em bancada de banheiro, lustre pendente de banheiro também em pedra natural, base de luminária com elementos secos também em emulsão à natureza e pedras naturais, escultura de parede em franjas de tecido, como eu dizia para vocês aqui,
uma estética que até no vestir se compara àquele boho chic que eu trazia para vocês em um dos nossos conteúdos mais recentes, também aqui presente na mostra da Casa Cor, gente. Lustre em tecidos com franjas, tipo retalhos, tá? De uma estética assim também inusitada, né? Aproveitando elementos naturais, tecidos, a tapeçaria muito presente, gente, tanto nas roupas como também nos acessórios decorativos que se veste a casa. Chale, manta com franjas em sofá, também aí novamente a aplicação de tecido, não só a moda do vestir, tem na moda de decoração. Tecidos de tapeçaria estampada novamente, né, pessoal? Como eu dizia aqui para vocês, confira aí nas imagens, vocês vão ver nitidamente aí esses destaques que eu estou trazendo para vocês. Quadro todo bordado em tecido com motivo de árvore, né? Com as folhas e flores coloridas, exatamente como trouxe aqui os desfiles de alta costura de Paris. Mais uma vez, pessoal. Pano de tecido colorido e bordado na parede, enfeites de conchas e cordas, frutos na decoração como cacau, tudo elementos naturais, né, pessoal? A natureza presente em peso, tanto no vestir que eu dizia para vocês, como aqui na decoração. Roupa no vestido, esse me chamou muito a atenção, pessoal. Confiram direitinho aí nas imagens. É um vestido de mangas longas, que está numa estrutura envidraçada, com bordados em azul e vermelho, com os dizeres, entre aspas, eu sou linda e não me importa o que você pensa. Gente, isso é uma frase, né, que vem para realmente impactar, né? E que como a moda do vestir, né, está presente na moda da decoração. Então temos um vestido praticamente enquadrado, envidraçado dentro da decoração de uma casa. Então, para vocês verem como esses dois campos estão intimamente ligados. Enquanto um vestido pode ser um objeto de decoração de uma casa, gente, e não apenas fazer a sua função de vestir. Máscara com franjas, tipo cabelo colorido, espelho com luvas de tecido em todo o seu redor, quadro com uma modelo, né, em traje preto e branco, tá? Enfeites tipo pulseira com sementes em franjas em tecido sobre uma bordada. Então, para vocês verem que, mais uma vez, os acessórios que você pode vestir, também pode vestir a sua casa. Então, gente, essas são as principais novidades dessa exposição maravilhosa. Espero que tenham gostado. Curtem, comentem e compartilhem. Beijos e até a próxima. TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Proseando sobre moda com Carla Bittar.